Fala galera, beleza? Aqui é o Pimpão E aqui é o Dark Pelos. e você está assistindo o canal Variedades. E hoje a gente vai falar sobre a OGL 1.1, né, do D&D, que tá dando o que falar aí na comunidade do RPG. Essa OGL nova aí deu o que falar, tá todo mundo reclamando bastante da conteúdo dela e muita gente achando que isso pode acabar com o jogo da maneira como a gente conhece. E aí, pra gente entender melhor isso, cara, a gente deu uma pesquisada boa, a gente leu, a gente viu outros vídeos, vídeos gringos, vídeos brasileiros. Então a gente quer trazer algumas dos nossos insights aqui, explicar o que está acontecendo também para você que acompanha a gente e dar a nossa opinião no final das contas. Galera, antes de começar, deixa eu fazer aqui um aviso legal, um disclaimer. A gente não é advogado, a gente não está dando recomendação de investimento, a gente não tem nenhuma qualificação profissional para dar uma opinião profissional sobre esses assuntos. Então, assim, isso não é uma recomendação jurídica, isso não é um conselho legal, isso é só uma perspectiva de dois amigos que gostam de jogar RPG. Então, beleza. Então, cara, pra gente começar, Dark, explica, dá uma introdução aí, o que é uma OGL? Bem, OGL vem de Open Game License, que é uma licença que foi criada lá nos anos 2000, logo quando a Wizards comprou a TSR e na época foi criado o D&D 3.5, D&D 3, depois 3.5, que a gente jogou mais 3.5, você acaba lembrando mais 3.5, né? Pode crer. E essa licença foi até muito visionária para a época, porque ela liberava a comunidade de RPG para pegar o seu conteúdo homebrew, fazer um folhetim, fazer um livrinho, vender por aí e tudo pudesse ser compatível com D&D. Isso fez com que D&D crescesse bastante na época e naquela época o D&D 3, depois do 3.5, bombou de popularidade muito por causa disso. É isso aí, você podia pegar qualquer coisa que tivesse na SRD do D&D, ou seja, que é um documento que chama System Reference Document, que são basicamente as regras mais básicas do D&D resumidas num documento só, né? A SRD atual, se você procurar lá no site da Wizards, a gente vai deixar um link aqui na descrição do vídeo, ela tem cerca de 400 páginas e ali você vai encontrar conteúdo que tem tanto no livro do jogador, quanto no livro do mestre, quanto no livro dos monstros, tá? Então ali é uma base. Tem tudo que tem no livro do jogador? Não tem tudo que tem no livro do mestre, nem no livro dos monstros. Mas ali tem as raças, apesar de não ter todas as sub-raças, que agora eles estão chamando de espécies, mas no documento tá escrito como raça. Tem as classes, mas não tem todas as subclasses. Tem os monstros, não tem todos, né? Então tem um monte de coisa. Só que são, 400 páginas de documento que você pode usar do jeito que você quiser. Você pode incluir no seu material, você pode modificar, você pode fazer o que quiser para construir o que você quiser em cima. Então o que a galera fez? E que a gente viu principalmente explodir nos últimos anos em questão de financiamento coletivo. Vou fazer um livro com talvez uma aventura, talvez regras adicionais, novas classes e tal, não sei o quê. Só que para você fazer uma subclasse de guerreiro, por exemplo, você precisa ter a classe de guerreiro. Exatamente. Certo? Então você vai ter que usar essa OGL para conseguir fazer as coisas. Uhum. Quer criar uma aventura? Vai colocar um Goblin? É o Goblin que tá lá na SRD. Então, exatamente, essa SRD entra na OGL, né? Vai dar um item mágico que tá lá no livro do mestre, entra na OGL. Então, tudo isso acaba acontecendo, né? Então, para você ter uma noção, ou você pode ler o documento que tá lá, ou você cria uma conta no D&D Beyond sem pagar nada e o nível mais básico da conta vai te dar acesso ao material da OGL. Então,
você vai tentar criar um personagem, um clérigo, por exemplo, você não pode criar um clérigo do domínio da guerra ou do domínio da tempestade. Você só pode criar um clérigo do domínio da vida, né? Antecedentes, né? O background, você só pode escolher acólito, você não pode escolher nenhum outro. Sim. Por quê? Porque isso está na SRD, é livre para qualquer um usar. Então o D&D Beyond, mesmo antes de ser comprado pela Wizards, né? Lembrando que ele foi comprado pela Wizards por alguns bons milhões de dólares. Faz pouco tempo, foi em 2022. Foi aí, tá vendo? Foi agora há pouco. Agora há pouco. Então ele usava isso, entendeu? Tipo, porque aí ele não tinha... Era só uma ferramenta. E a OGL permitia que todo mundo fizesse isso. Isso, não tinha que pagar. Quero adicionar também que a OGL também permitia você criar, às vezes, jogos completamente diferentes do D&D, mas que usavam a base do sistema D20 como base. Por exemplo, a gente tem hoje um sucesso de vendas da Paizo, que é o Starfinder. Não tem nada a ver com... Tem um pouco, né? É D&D no espaço, praticamente. Mas ele é um sistema espacial e tal. Teve na época do 3,5, tinha o Star Wars D20, que era, inclusive, se não me engano, era da Wizards, mas também era um sistema paralelo com D20. Criou-se muitos sistemas D20s diferentes para você jogar qualquer coisa, né? Então, assim, todo mundo aprendia a jogar D&D, entre aspas, jogando várias coisas diferentes, e isso fazia com que o próprio sistema D&D como um todo crescesse exponencialmente, porque você já sabia como funcionava uma rolagem de D20, como funcionava você ter uma dificuldade, você vai rolar um D20, somar o valor e ver se você chegou na dificuldade, que essa é a base do sistema D20 atual. E que eu acredito que vai continuar sendo a base do sistema D20, como funciona há muito tempo, e provavelmente não vai mudar. Então... Pois é, acho que o ponto que mais me surpreende do ponto de vista de negócio, cara, é que desde o começo, lá nos anos 2000, e depois quando essa OGL foi revisada para 1.0A, em 2016, se eu não me engano, não se cobrava nenhum tipo de valor de quem fazia qualquer coisa em cima da OGL. Ou seja, quer fazer um livro de aventuras? Beleza, faz aí. Eu não tenho que saber, eu, Wizards, não tenho que saber. Você pode cobrar o quanto você quiser e, assim, todo o dinheiro que você conseguir com isso é teu, né? Não tem problema nenhum. A única coisa que precisava ter era listar a OGL no seu documento. Você tinha que ter uma paginazinha da OGL lá no seu livro e tudo que você vê. Você vai pegar o Pathfinder antigo, lá no final, a última página, até lá. O documento da OGL, cabe uma página, basicamente. Uma página de livro de RPG. A OGL antiga cabe, né? A OGL, pelo menos no formato do documento que está lá no site da Wizards, ela tem 2 páginas. 2 páginas, então, assim, ela é muito curta. E ela é bem abrangente, então você não tinha que pagar nada. Então, cara, você fazia uma aventura, putz, ganhei $100 mil aqui em cima dessa aventura, o dinheiro é todo seu, você não tem que pagar nada pra Wizards, né? Wizards nem tinha que ficar sabendo. O que aconteceu? E aí você tinha que colocar, né, que era compatível com a GL, e você também tinha que respeitar algumas marcas da Wizards. Você não podia usar termos como Forgotten Realms, você não podia usar um Beholder, né? Tá lá escrito as coisas que você não pode usar. É um parágrafo só, é rapidinho. Então, pra mim, é surpreendente que no começo eles não tenham licenciado isso, entendeu? Você não ter me dá 1% do seu faturamento, do seu lucro. Você não pagava nada. E continuou não pagando nada até hoje, né? E o que vem agora com a OGL 1.1 olha, a partir de agora, se você está usando a OGL para fins comerciais, ou seja, se você vai cobrar para alguém ter acesso a esse produto, então você não precisa necessariamente vender um PDF ou um livro. Você pode criar um conteúdo que fica no seu Patreon, e se alguém tem que pagar o seu Patreon para acessar esse conteúdo, você vai ter que pagar, você entra na licença comercial da OGL.
E essa licença agora a OGL está dividida em licença comercial e não comercial, né? Então, a não comercial você não cobra pelo acesso. Você pode até ter um Patreon, mas esse Patreon qualquer um acessa e você pode pedir doação por ali. Isso eles consideram como não comercial. Agora, se você você ganha dinheiro com isso, né? Esse é o único jeito de alguém conseguir acesso ao seu material for através de algum pagamento, então essa é uma licença comercial. E ela tem o que eles chamaram de tiers, né? Então, até $50 mil, você está no tier iniciante. Até ali você só tem que preencher um cadastro simples, segundo eles. De 50 a $750 mil, você está no nível intermediário, em que você, além de preencher esses dados e reportar o produto, enviar uma cópia do produto para eles, uma cópia digital, você ainda tem que reportar os seus resultados financeiros. E a partir de $750 mil, você começa a pagar um royalty de 20% ou 25% em cima de cada dólar que passar dos 750 mil. Ou seja, você faturou $750 mil, 750 mil e $1. Você só vai pagar 25% em cima desse $1 a mais que você fez, ou seja, você vai pagar 25 centavos. É isso que está na versão da OGL 1.1 que foi vazada no dia 4, dia 5. Né? Essa versão foi vazada, alguns youtubers como o Roll for Combat deram essa notícia em primeira mão. Depois, no dia seguinte, o Gizmodo, que é um site bem respeitado, confirmou, deu a mesma notícia, colocou trechos da OGL lá. E hoje em dia, se você pesquisar no Google, você vai achar fácil essa OGL 1.1 aí para baixar e para ler. Claro, tá em inglês, mas você pode ver tudo isso que a gente tá falando. E qual que é o alvoroço da comunidade? Cara, ninguém acha que é ruim a Wizards querer uma parte do dinheiro que as pessoas faturam em cima da OGL. O problema é que é muito dinheiro. O problema é esse olho gigante da Hasbro, no final das contas, né? Esses 20, 25% em cima de faturamento, né? Nem em cima do lucro, né? É em cima do faturamento, o que aparentemente quebra muito as pernas, né, das empresas. É uma coisa que vai provavelmente deixar muita gente sem conseguir usar o D20, sem conseguir usar a OGL. Nesse caso a gente pode começar a parar de chamar de OGL, né? Não tem mais esse Open aí, esse valor absurdo. Só GL. É só GL, só né? GL. Porque acabou, né? A paz, a grande questão é, se manter desse jeito, dá para prever que muita gente vai pular fora do barco, porque fica muito, não compensa. É melhor você criar um sistema novo, partir do zero, que seja bugado e você vai arrumando aos poucos, do que ficar com D&D, ficar com OGL, porque vai sair muito caro, não é mesmo? Então, eu fiz uma simulação aqui, eu já mostro para vocês. Fiz algumas simulações aqui para brincar um pouquinho, para ver o tamanho do estrago que isso pode fazer. Mas vamos aproveitar e aí, complementando essa OGL, vamos falar do One D&D, que é a próxima versão do Dungeons & Dragons, que já tem gente falando que é a 6ª edição. Sexta edição. É a 6ª edição. Eu acho que pra mim é a 6ª edição, é a mais fácil. Essa coisa de ficar mudando. Vamos lembrar que a 5ª edição, antes de ser lançada, ela era chamada de D&D Next. Exatamente. Né? O One D&D então, tem cara de ser um nome pré-nome, né? Aquele nome antes do nome, né? O nome de projeto, vamos dizer Exatamente. Assim. De qualquer jeito, a próxima edição, ela já começou a me chamar a atenção, e isso é uma coisa que eu venho falando em alguns fóruns por aí, que é o seguinte, cara, quando eles anunciaram a One D&D, eles falaram assim, não, porque vai ter integração nativa com D&D Beyond, né, que não sei o quê, porque, bom, os caras gastaram, acho que $145 milhões, não foi à toa, para comprar o D&D Beyond, e a gente tá fazendo um VTT em Unreal Engine 5.
que é uma notícia que ninguém deu muita bola, não vi a galera repercutindo muito, mas eu já levantei a orelha ali, entendeu? Por quê? Cara, Unreal Engine 5 é a engine mais avançada que tem no mercado de games hoje. Então, os jogos de próxima, os jogos que vão vir, eles vão usar Unreal 5. Se você não sabe o que uma Unreal 5 consegue fazer, joga no YouTube, tipo, ou Unreal 5 comparação, e aí você vai ver a comparação dela com a versão anterior, né, Unreal 4, e você vai ver que ela é muito mais poderosa, ela consegue fazer muito mais coisa utilizando muito menos recurso. O que me parece meio overpower para um VTT. O VTT que eles mostraram no trailer tá lindo, 3D, super bonito, efeito de luz e tudo mais. Mas, cara, é um VTT, certo? Não é um videogame. Então, acho que tem uma parte que me chamou a atenção, assim, por que Unreal 5, né? Se é só um VTT. E, tipo, tudo bem, eu quero fazer um Unreal 5 porque eu quero fazer um Unreal 5, me deixa. Tudo bem. Mas, cara, você vai ter que contratar profissionais muito qualificados no mercado, certo? E esses profissionais, eles estão, tipo, no mercado de games, cara. Eles não estão no mercado de VTT. Você tá entendendo? Você tá disputando um profissional com um cara da Sony. Você tá disputando um profissional com um cara da Square. Você tá disputando um profissional com um cara da Ubisoft. Você tá querendo tirar o cara da Santa Mônica, que tá fazendo God of War 3, né? Dessa nova série de God of War, por exemplo. Né? Ou você vai tirar o cara da Santa Mônica para modelar para você? E aí? Quanto que custa esse cara, Quanto que custa esse cara, exatamente. Pois é, então, quer dizer, o que me chamou a atenção foi justamente isso. Cara, eles estão gastando um caminhão de dinheiro no VTT. E vão lembrar, a Wizards provavelmente não tem experiência nenhuma nesse negócio, né? Eles estão criando um departamento ali dentro, uma coisa que eles não sabem fazer, então tem um investimento inicial nisso, vai ter que contratar profissional de mercado que tá em alta, que tá caro, para fazer um VTT. E aí, de novo, qual que é o meu ponto em cima disso? Mas deixa, eu continuo jogando no Roll20, eu continuo jogando no Foundry, no Fantasy Grounds. E aí meu ponto é justamente esse. Cara, os caras não estão gastando milhões e milhões de dólares para te dar uma opção. Eles estão gastando milhões e milhões de dólares para você só ter uma opção, certo? O One D&D para todos governar, cara. Exatamente. Então, assim, o que eu já tenho pensado a respeito? O que vai acontecer? Você quer jogar D&D online? Você vai ter que ter uma conta no D&D Beyond. Você quer usar um VTT? Você vai ter que usar o VTT da Wizards. Mas nada impede de eu pegar um PDF ou fazer a ficha na mão, jogar no Skype ou no Discord, colocar um botzinho para rolar dado e é nóis. Não, nada impede isso. Mas assim, a Wizards nada impede a gente comprar os livros e jogar presencialmente. Exato. Mas a Wizards está mirando mais longe, entendeu? Hoje em dia, jogar online não é mais um paradigma do jeito que era em 2015, certo? A pandemia mudou muito esse aspecto, né? Exato. A pandemia criou tantas mesas digitais, né? É uma nova realidade de mundo hoje em dia. As nossas mesas todas, minhas, suas, raramente a gente tem conseguido jogar presencialmente, é muito mais fácil jogar digitalmente. Você tem muitas ferramentas, é mais fácil de marcar, é mais fácil de se encontrar. Aí você consegue jogar com gente que tá em outro país, que tá em outro continente, que tá... Os fusos horários às vezes complica, mas é isso, você consegue jogar. A gente tá jogando. Você tá no Brasil, eu tô no Canadá, cara. A gente tá jogando. E a gente tá jogando. Né? Então, assim, o que acontece de tudo isso é que não vai ser só mais uma opção, vai ser a única opção. E aí começa a me preocupar outras coisas, porque assim, se você olhar os reports do Roll20, você vai ver que mais de 50% das mesas que rodam lá são de D&D 5ª edição, né? A gente não tem os dados do Foundry ou do Fantasy Grounds ou dos outros VTTs, mas eu acho que é justo a gente imaginar que seja um número próximo de 50%. Eu acredito que seja justo exatamente porque o Roll20 ele é a ferramenta mais acessível. Ele é gratuito,
Você não tem que instalar nada, ele é no navegador. Todo mundo consegue usar, ele é super simples e gratuito. Então, a não ser que a pessoa queira avançar o sistema dela, queira jogar com outras coisas melhores, porque o Roll20, no final das contas, basicamente é um rolador de dado e um mapinha bem simplesão, meio Paint ali, a versão gratuita, né? Que é para você conseguir ter uma visualizaçãozinha da sua mesa enquanto você tá com o pessoal no Discord, no Skype da vida. Né? Isso. O que a gente não sabe, por exemplo, o que a gente não sabe do próprio Roll20, por exemplo, é a quebra entre quem tá na versão grátis e quem tá na versão paga. Então eu não sei se 50% do sistema, provavelmente 50% é das duas versões, né? Do acho que é de total. Mas eu não sei a quebra entre quem tá no free e quem tá no pago. De repente, quem tá no pago joga menos D&D do que quem tá no free, sabe? Tipo, de repente essa porcentagem é diferente. Talvez mude, mas eu acho que dá pra trabalhar com essa porcentagem que o Roll20 Exato. Vamos extrapolar isso. Vamos colocar que todo mundo tem 50% de base de D&D, né? Porque, cara, é nossa estimativa mais próxima que a gente consegue fazer. Uma vez que o VTT do D&D estiver no ar, eles vão tirar o suporte dos outros VTTs. O que vai impactar diretamente o Roll20 e o Fantasy Grounds, porque os dois têm marketplace em que você pode comprar produtos da Wizards, certo? Então você vai lá, você compra um negócio, ele já monta tudo bonitinho pra você. Comprou Lost Mine of Phandelver no Fantasy Grounds, já vai vir todos os mapas, já vai vir todos os bichos, eles já vão estar nos lugares certos. Mesma coisa pro Roll20. Então, não é só que eles vão deixar de vender lá, porque agora eles têm o D&D Beyond, e o D&D Beyond, mais do que um fazedor de personagem, ele vai funcionar, a grande função dele para Wizards é ser um marketplace, é ser um lugar onde eles vendam os produtos deles. E quando você vai pro VTT, cara, eu vou tirar todo esse suporte. Será que eles vão deixar o Roll20 e o Fantasy Grounds continuarem rodando o D&D? Pela OGL, teoricamente não, entendeu? Dá pra você ter uma leitura da OGL em que você não vai conseguir rodar isso aí, porque a OGL 1.1 fala que ela só vale para livros físicos ou arquivos digitais estáticos, que é como se fosse um PDF, né? Então, eu acredito que eles vão ter um pouco de complicação de, por exemplo, eles não vão conseguir tirar o conteúdo de quinta edição do Roll20, né? Porque pessoas já compraram pelo Roll20 coisas ou do Fantasy Grounds. Não sei como que vai funcionar essa coisa de retirar esse conteúdo. Mas a sexta edição não vai nem chegar. Não vai nem chegar. Vai nem chegar. Né? E o Foundry você paga uma vez uma licença vitalícia e você baixa o programa no seu computador. Então, assim, e ele também não tem um marketplace de D&D. Então, isso pode não afetar diretamente, mas talvez o número de usuários caia bastante e o Foundry largue mão de fazer uma nova atualização, né? Ficar melhorando o programa e você vai ficar com uma versão velha. Como uma versão velha, talvez criem versões não oficiais, né? Que é tipo sistemas que você não acha no site do Foundry, mas você consegue usar, né? Que é basicamente o pessoal fazendo umas gambiarras para conseguir jogar, que é como se você tivesse só tendo um rolador automático mesmo. Pode ser. E vai ser isso. Tipo, no Foundry, o Foundry ainda vai ter essa opção, né? De você ter o Foundry tem aquelas coisas de ter um sistema zerado, onde você só joga dado, né? Tem um sandbox, né? Um sandbox, então você pode. O Foundry ainda vai viver porque tá na sua máquina e você joga o que você quiser ali dentro, né? Mas os outros podem sofrer uma paulada muito grande. Porque se a galera abandonar, deixar de pagar 50%, deixar de pagar o Roll20, cara, é 50% de receita a menos, cara. Será que a empresa sobrevive? Eu acho que não. Não, eu também acredito que não. Fantasy Grounds, será que é isso também? Eu também acho que os caras não sobrevivem. Acho que fica difícil. Aí você pode me falar, pô, mas
cara, tanto faz, eu vou usar Discord com bot e tudo bem. Tá, beleza. Mas veja bem, provavelmente a estratégia de marketing da Wizards vai mudar também a distribuição dos livros físicos, né? Tem um vídeo do Professor Dungeon Master, antes de qualquer polêmica de OGL 1.1, antes da gente saber que ia ter uma OGL 1.1. Onde ele fala só sobre o D&D, né? Em que ele fala sobre exatamente como é que é o desempenho financeiro da Wizards e tudo mais. E ele dá um destaque para como as práticas da Wizards podem ser predatórias para ela mesma, vide o que está acontecendo com o Magic, que é o outro grande produto da Wizards, e que acho que você pode dar um overview aí pra gente, só para entender o que está acontecendo com o Magic e o que eles podem tentar trazer pro D&D e aí também trazer essa insatisfação do público também pro D&D. Eu sou um jogador assíduo de Magic, gosto bastante, e ultimamente a comunidade de Magic tem ficado muito chateada com a Wizards, a Hasbro principalmente, porque a ganância da Hasbro em cima de Magic tá fazendo ela criar produtos cada vez mais insanos, cada vez mais desnecessários. Recentemente eles criaram uma coleção que eram umas proxies de cartas que não poderiam ser reimpressas. Então, eram umas cartas que não valiam nada, mas eram super caras. Algumas cartas era mais barato você comprar a versão jogável do que comprar essa versão que não dá pra jogar. E assim, tipo, a comunidade falou, mano, você tá achando que a gente tá nadando em dinheiro, a gente rasga dinheiro, o que é isso, sabe? Então, a gente dá pra ver, pelo que eles têm feito com o Magic, que é a coisa de muita coleções desnecessárias, coleções assim, tipo, cada mês tem uma coleção nova, você não tem fôlego pra conseguir acompanhar todas as coleções. Eles estão querendo ganhar dinheiro, e não tá... Tem gente dropando, tem gente indo para outros jogos, tem gente parando, ficando em modos mais antigos, que né, é o paralelo de eu vou jogar o quinta edição, vou jogar um old school tabletop com meus amigos e acabou, sabe? É a mesma coisa que o pessoal tem feito com o Magic, tem jogado tipo sistemas antigos que não precisam de tanta atualização de cartas para não ter que ficar comprando essa quantidade enorme de coleção nova que tem saído. Quanto que custava aquele pack lá, que era caro? Era um pack que vinha com 4 boosters de cartas proxies de Alpha, Beta e Unlimited, que são coleções que você não pode mais reprintar. 4 boosters. Cada booster vem 15 cartas aleatórias, você não sabe o que vem. E o pack era $1.000. $1.000, não era reais. $1.000. Pega isso aí, gente. É R$5.000, cara. R$5.000 por 60 cartas. Você compra uma moto. Aqui no Brasil, você compra uma moto usada. Cara, isso é surreal, cara. Surreal. Tá pagando quase, o quê? R$100, quase R$100 por cada carta. E às vezes muitas vezes a carta que você pegou sairia mais barato você ir no marketplace de cartas mesmo, pegar a versão que você pode usar em campeonatos e comprar, do que gastar esse dinheiro à toa com isso. Foi ridículo. E tanto que não quero entrar muito pra não entrar, mas assim, foi um dos maiores fracassos da Wizards de venda de Magic, assim, não vendeu praticamente nada, foi bem ridículo. E ele cita isso, né, do negócio do Magic. Ele mostra lá as coleções, é absurdo, cara. Pra quem acompanha, né, conhece, eu acho que já deve ser absurdo. Pra gente que olha pela primeira vez, eu não manjo nada de Magic, eu olhei e falei, meu Deus, cara, eu não sei nem o que olhar aqui, não sei nem por onde começar. E ele tava falando da postura da Wizards com lojas pequenas, né, que eles chamam de local stores. São as lojas que vendem jogos aí na sua cidade, por exemplo, vendem jogo de tabuleiro e tal. Porque na gringa, você tem muita cultura da loja vender o negócio e também você tem um espaço para jogar lá dentro, né? Eles fazem eventos e tudo mais, assim. Teve uma época no Brasil bastante, né? Com Magic aqui no Brasil ainda tem
que caiu um pouco recentemente, mas eu fui um cara que jogou muito em loja dessas, que era assim, que tipo, você tinha comunidade ali na loja, né? E a loja local era um nodo de comunidade, onde o pessoal não só jogava Magic, como no ambiente da loja jogava RPG, jogava D&D. As lojas eram coisas em comum, você tinha livro de RPG, você tinha Magic. E quadrinhos, aquela coisa, aquele hub de nerd clássico. Né? Então aí o que aconteceu, cara? Um dos viewers desse vídeo do Professor Dungeon Master, né, do Dungeon Craft, ele comentou que ele trabalha numa loja que vende jogos de tabuleiro, jogo de RPG. Ele falou, cara, a Wizards tá sendo muito difícil trabalhar com Wizards já nos últimos anos, porque eles colocaram como distribuidor uma empresa que é super difícil, é super truculenta nas negociações, super agressiva. A gente não consegue comprar direto da Wizards, a gente tem que passar por esse intermediário. Então, assim, a nossa margem tá super espremida. Então, assim, a gente tem o livro para dizer que a gente tem, mas, assim, dá lucro? Não dá lucro. Então, já se conversou várias vezes em parar de vender Dungeons and Dragons na nossa loja porque não dá dinheiro. Né? Ou dá um dinheiro muito, muito baixo para uns problemas muito grandes que a gente tem. Então, assim, o que eles estão preparando para a versão física? Talvez, se você comprar um negócio pela D&D Beyond, você compre tanto a versão física quanto o PDF, mas quando você comprar na loja, você não tem acesso ao PDF. Pode ser isso. Pode ser né? isso. Outra coisa que pode acontecer, você como assinante do D&D Beyond, com acesso, porque vai ser um projeto de... Vai ser assinatura, né? Vai ser mais um Netflix para você pagar. Sem falar que provavelmente vai ter microtransação também dentro do sexta edição, dentro do Beyond. Com certeza. Vai ter microtransação. Pois é, e aí, assim, talvez tenha microtransação, talvez você tenha... pré-compra, talvez você tenha um período de exclusividade que aquilo só está disponível online. Por exemplo, isso já está acontecendo hoje com alguns RPGs. Eu acabei de ter uma visão do inferno aqui, que é o Wizards criando um passe de temporada para conteúdo de D&D. E assim, não é impossível, velho. Não é impossível acontecer um negócio desse. Não é impossível, cara. Eles têm todas as cartas na manga pra fazer isso, entendeu? Talvez você, tipo, o livro hoje você compra, ele só tá disponível no PDF online aliás, nem é PDF, né? Não existe PDF de D&D. O livro digital ali sistematizado dentro a wiki. Ele funciona meio como se fosse uma wiki dentro do Beyond, né? Os livros que você tem acesso. Então, e aí só tem acesso dentro do Beyond, ou seja, você só consegue acessar assinando, e esse livro só vai estar disponível para compra fora do Beyond daqui 1 mês, 3 meses, alguma coisa assim. É improvável que role esse tipo de coisa. Entendeu? Fora que nem você falou, microtransações. Aí você fala assim, pô, mas aí você tá sendo pessimista, você tá achando que os caras vão ser muito agressivos, tal, não sei o quê. E aí, cara, quando veio a OGL 1.1, eu acho que agora ninguém mais duvida que os caras cresceram o olho em cima do mercado de RPG. Sim. Deixando bem claro que, assim, esse olho grande que tá rolando é aquela coisa, os acionistas da Hasbro estão tendo esse olho grande, né? É o cara que tá querendo ver a receita da Hasbro e fala, pô, D&D tá tão popular assim e eu acho que tá monetizando pouco. Como se o D&D monetiza pra caralho. Eu acho que vale a pena a gente falar que, assim, todas essas decisões, cara, são de altos executivos, tá? Não é o cara que é designer, não é o cara que escreve uma aventura, não é o cara que faz uma ilustração, não é o cara que cuida das vendas, não é nada disso, cara. Isso aqui é papo de presidente, de diretor financeiro, diretor jurídico. As carinhas bonitas que você vê no YouTube da Wizards falando de D&D, eles não tem nada a ver com isso. Eles estão lá desenvolvendo o jogo porque eles gostam do sistema e gostam de D&D e são criadores de conteúdo ali.
Agora, não são eles que estão definindo isso. Não, são os caras que não aparecem. São sempre as pessoas que não aparecem. Entendeu? Então... que nem, fazendo um paralelo, é que nem você querer cair em cima dos devs do Cyberpunk 2077. Quando não foram os devs que cagaram o jogo, foram os acionistas que forçaram o jogo sair antes da hora. Foi uma decisão, acho que é um conjunto da obra de cagada, assim, né? Uma grande coletânea, né? Um festival. Porque, assim, tem decisão dos executivos também, né? Porque os executivos eles podem falar, matar no peito e falar assim, cara, não vai sair, porque não tá pronto. Mas aí os caras começaram a anunciar o jogo, sei lá, 8 anos antes do jogo sair. Começaram a anunciar o jogo antes de ser produzido, então tava impossível você conter o hype, né? Sim, exatamente. Bom, e aí eu acho que entra nessa coisa assim, cara, agora a gente viu a real face da Wizards, do plano dela pro 1D&D, certo? Você vai... A própria presidente da Wizards of the Coast falou assim, eu acho que o D&D tá submonetizado, ou seja, a gente tá ganhando menos dinheiro do que a gente poderia ganhar. E plano para Wizards no futuro é que 25% da receita venha do RPG em si, né? Plano da Wizards pro D&D no futuro. 25% venha do RPG, 25% venha de mídia de entretenimento, ou seja, filme, enfim, animação e tal. 25% venha de videogame e 25% venha de acessórios, né? Lifestyle, que eles estão chamando, que é basicamente camiseta, boné, enfim, qualquer merchandising em geral. Né? Merchandising em geral, exatamente. Então, é um negócio muito... A OGL 1.1, do jeito que vazou, ela deu muito insight pra gente de que a Wizards está perseguindo esses caras. E o que me surpreende muito na OGL, né, é que assim, ela não tenha saído já cobrando alguma coisa de alguém que ganhasse dinheiro. A OGL é original, né, você disse, 1.0. A OGL original, isso, a OGL original, lá em 2000, depois com a revisão que ela teve lá. Mas e agora parece que os caras falam assim, pô, tem um monte de dinheiro em cima da mesa, certo? Porque, cara, a gente viu os tamanhos dos financiamentos coletivos que rolaram, né? Você vê o Matt Colville arrecadou 2 milhões, entendeu? O Dungeon Dudes. Tem financiamento coletivo que no Brasil arrecadou vários milhões de reais. Sim, Tormenta 20 arrecadou 1.900.000 reais. Não chega na meta lá do caso não chegaria na meta do 1.1, mas foi um valor... Dos 750 mil dólares por causa da cotação, mas olha só, os 25% eles não são cobrados por produto, eles são cobrados em cima do faturamento total da empresa com produtos OGL. E a Jambô... a arrecadação do Tormenta 20, ela comporia a receita da Jambô no ano. Então, se a receita da Jambô ultrapassasse 750 mil dólares, contando com o dinheiro que eles receberam, o financiamento coletivo, ela pagaria os 25% de royalties, né, que eles estão chamando, sobre a OGL. E aí, cara, eu fiz só pra ver o tamanho do estrago. Eu não vi ninguém fazendo isso, eu não sei se alguém fez, eu não sei porque ninguém fez ainda, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou aumentar aqui, dar um zoom, pra ficar mais fácil. Tá? Então vamos começar aqui com a própria Wizards, tá? O que eu fiz? Se você entrar lá no site, se você digitar Hasbro IR no Google, você vai achar o site de relações com investidores da Hasbro. A Hasbro é uma companhia que tem ações negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, tá? A Wizards, que eu tô chamando aqui de WOTC, né? WOTC, que nem os gringos falam, ela não tem o capital aberto, mas como é subsidiária da Hasbro, a Hasbro divulga alguns números dela.
esses números aqui, eles estão em milhões de dólares. Então, quando eu tô falando aqui que a receita foi 6.420, eu não tô falando que foi... Eu tô falando que ela foi 6 bilhões de dólares, 420 milhões e 400 mil. Tá? É muito então, dinheiro. É muito dinheiro. Isso da Hasbro. Da Wizards foi 1 bilhão 286 milhões e 600 mil dólares. Tá? É muita grana. Beleza. Aí a Hasbro ela divulga os números inteiros, né? Então, tanto a receita quanto o lucro operacional, que é a receita menos custo de despesa, quanto o lucro líquido, que é receita menos custo, menos despesa, menos gastos financeiros, menos imposto de renda, tá? Então aqui o número vai ficando menor. E você vê que a Hasbro chega no final da receita dela, né, no final do exercício dela, do ano fiscal, com 6,7% da receita. Ou seja, dos 6,4 bi que ela ganha, só sobra 428 milhões. É uma receita baixa, tá? É uma margem mais apertada. Lembra que eles fazem brinquedo, certo? Eles têm que produzir brinquedo, né? Tem uma questão de logística, tem uma questão muito mais difícil aí de fabricação e tudo mais. A Wizards, por outro lado, ela responde por 1,2 desses 6,4. Ela é uma subsidiária, então, né, 1,2 é do 6,4 que a Hasbro faz, 1,2 é a Wizards que faz. E aí a gente vê aqui, ó, que o lucro operacional dela, que é o receita menos custo de despesa, dá 547, que em número é menor do que o 763 da Hasbro. Mas olha só a porcentagem. É 42,5% da receita. É quase metade da receita eles ainda têm como lucro operacional. Enquanto que a Hasbro só fica com um pouco mais de 10%. E eles não divulgam o lucro líquido da Wizards of the Coast, porque, cara, questões societárias, não faz sentido você calcular um lucro líquido para uma subsidiária integral. Mas o ponto é que eu fiz uma conta aqui, uma estimativa, né, considerando a diferença entre o lucro operacional das duas, e eu cheguei numa estimativa aqui que o lucro da Wizard seria de 221,3 milhões de dólares. Tá? Isso aqui é uma estimativa, deixei grifado aqui justamente para a gente entender que esse não é um número real, pode ser mais, pode ser menos, enfim. Mas eu acho que é uma estimativa válida, é o mais próximo que eu consigo chegar disso. Então, vamos considerar como é que fica esses números. Esses números são de 2021, tá? Os números, resultados de 2022 do ano ainda não saíram. Como é que fica isso com a OGL? Então, a receita antes da OGL é a mesma, tá? 1 bilhão 286 milhões 600 mil. E aí, lembra que a OGL só vai cobrar os royalties depois de 750 mil dólares por ano. Que, na escala que a gente está brincando aqui, é 0,75. Né? É bizarro, mas sim, estamos falando de números muito grandes. Então, assim, o que é? A Wizards vai cobrar 25% em cima de 1 bilhão 285 milhões e 900 mil. 25% em cima disso é 321,5 milhões. Então a receita, depois de pagar a OGL, de uma empresa que faturasse a mesma coisa que a Wizards, né? Que, claro, a Wizards não vai pagar a OGL, mas eu estou fazendo só esse exercício para a gente entender, ficaria 965,1 milhões. O lucro... E aí, o que eu fiz? Eu peguei o lucro operacional e tirei esses 321,5. E aí você pode me dizer, pô, não seria mais justo eu usar a mesma margem operacional dos caras lá em cima? E eu te respondo, não. Porque o esforço para gerar essa receita é o mesmo. Os custos, as despesas, o imposto de renda que ela vai pagar é o mesmo. Entendeu? O funcionário não tá ganhando mais, não tá recebendo menos porque tem a OGL, né?
Exatamente. O cara... Eu, o ilustrador, não vou dar um desconto de 25%, porque, porra, você tem que pagar o GL, né? Então, não, tá bom, 25% de desconto. Então, eu tirei esses 321 mil. Dá uma olhada que essa margem operacional aqui, né, que é simplesmente pegar o lucro operacional e dividir pela receita, ela cai de 42,5% aqui, né, quase metade, para 23,4%, que é menos de um quarto. Tá? E o lucro líquido, não tem mais lucro líquido, virou um prejuízo. Eu peguei esses 221,3, subtraí 321,5, 100 milhões e 200 mil dólares de prejuízo, certo? Eu saí de um lucro de 17,2% em cima da receita, né? Uma margem líquida de 17,2 para uma margem líquida negativa de 10,4, ou seja, eu estou tendo prejuízo, 100,2. Lembrando que essa é uma simulação como se a Wizards fosse licenciar uma OGL que não é dela e que cobrasse o que ela está cobrando, né? É uma simulação para ter uma noção do tamanho do negócio. Essa aqui é só uma brincadeira, tá? É só pra gente ver se a própria Wizards aguentaria bancar o negócio que ela tá propondo. E ela não aguenta, ela vai ter prejuízo, certo? Vamos para um exemplo mais dramático, vamos para a Paizo. A Paizo, ela é a editora do Pathfinder primeira edição, segunda edição e do Starfinder. Sim, todos eles provavelmente a que mais vai sofrer com essa OGL nova é a Paizo. Exato. E aí, cara, a Paizo, ela não é uma companhia de capital aberto, ela não tem que divulgar resultados. Então, o que eu fiz? Eu peguei umas estimativas que eu achei pela internet e as estimativas são as mais variadas possíveis, de 5 milhões a 34,7 milhões de dólares por ano. Lembra que a Wizards é 1,2 bi, praticamente 1,3 bi. Cara, a Paizo é infinitamente menor do que a Wizards, né? Lembrando que aquele número da Wizards é um número da Wizards, né? E aquilo lá também tem Magic dentro e também tem uma coisa que a Hasbro chama de Digital Gaming, que não ficou claro para mim exatamente o que tá lá dentro. Mas como não tenho nada melhor para usar, eu tenho que usar aquele número, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei as estimativas de receita que estão nessa linha, tá? Várias estimativas, só para ver os cenários diferentes. E eu usei as margens da Wizards, tá? Considerando que quando a gente vai comparar empresas do mesmo setor financeiro, a gente compara esses números, essas margens, para ver se ela está saudável, se não está, como é que o mercado se comporta, para a gente saber se é uma empresa boa ou não. Não é o método mais científico do mundo, mas ajuda, tá? Então eu estou usando aqui. Pode ser diferente, eu não sei a receita, portanto eu não tenho ideia de como é que são as margens, mas, cara, vamos fazer esse exercício aqui. Hoje, sem a OGL, se ela faturar 5 milhões de dólares, sobra 0,9 milhão, 900 mil dólares, tá? Se faturar 12 milhões de dólares, sobra 2,1 de lucro líquido. 25 milhões, 4,3 de lucro líquido. 34,7 de receita, 6 milhões de lucro líquido, certo? Todos com a mesma margem. E temos lucro aqui, certo? 17% de lucro, tá ótimo. Quando a gente vai para a OGL, aqui eu fiz a mesma conta que eu fiz lá na outra aba. Então, começou com 5, eu tiro 750 mil aqui, os números estão arredondados, tá? E aí, por causa do Excel, se eu colocar mais casa decimal, você vai ver o 4,25. E aí, ela tem que pagar 1,1 em cima de 5 milhões. Então, o que sobra depois disso? 3,9. Só que lembra que eu falei que o esforço é o mesmo? Pois é. Então, eu peguei aqui o lucro operacional de 2,1, vai sobrar 1,1, por causa dos arredondamentos aqui. E aí, ela sai de um lucro de quase 1 milhão de dólares para um prejuízo de 200 mil dólares. A mesma coisa acontece em todos os outros cenários.
Só que em todos os outros vai ser prejuízo, mas você vê que quanto mais ela ganha, mais é essa diferença entre o lucro anterior e o prejuízo agora, né? Antes eu estava falando que ela vai sair de 0,9 indo para menos 0,2. No final, aqui na última, ela sai de 6 e vai para menos 2,5. É o paradoxo do quanto mais queijo, menos queijo. Quanto mais queijo, menos queijo. Então, assim, o buraco vai ficando muito mais profundo. Vamos dar uma outra brincada aqui, ó. Ô Pimpão, mas quanto que o cara tinha que faturar para chegar no zero? Eu fiz essa conta. Olha só. Essa margem tinha que faturar, não, desculpa, tinha que ter de lucro líquido. Então aqui é a margem líquida que está aqui em cima, certo? Tinha que sobrar 21,3% da receita aqui. Tinha que sobrar 23,4%, 24,3%, 24,5%. Tá vendo que vai ficando cada vez mais difícil? E cada vez que você ganha mais, você vai ter que tornar a sua empresa cada vez mais eficiente para não ter um prejuízo maior lá embaixo. E para provar, ó, eu vou pegar esse número e jogar aqui em cima. Ó. Tá vendo que lá embaixo ficou zero? Ó, esse lucro aqui era 6 milhões. Agora, para ele não ter prejuízo ali, ele vai ter que, em vez de fazer 6 milhões de lucros com a mesma receita, ele vai ter que fazer 8 milhões e meio de lucro com a mesma receita. Para sair no 0 a 0. Tá? Para não ter prejuízo. Não é nem para começar a ter lucro, é para não ter prejuízo. Aí entra corte de salário, entra gente sendo mandada embora, entra crunch, o pessoal apertando o prazo, e aí é aquela bola de neve que ninguém gosta de ver, né? Exatamente. Então já começou a ficar complicado. Vamos dar uma outra brincada aqui. Vamos fazer uma simulação de break-even. Break-even é o que você precisa quando você não tem nem lucro nem prejuízo, né? Você está no 0 a 0. Beleza. Então eu coloquei aqui, meu exemplo inicial é se a empresa fatura $750 mil por ano. Que até ali você não paga nada. Então aqui, considerando as mesmas linhas anteriores, ó, eu teria uma receita de $750 mil e um lucro de $129 mil. Aqui eu coloquei umas casas decimais a mais para a gente poder ver no detalhe, tá? Porque os valores são menores. E aí, $750 mil, eu não pago nada de OGL, né? Que seriam tipo essas duas linhas aqui, que eu faço a conta. Continuo tendo 750 mil e eu continuo tendo 129 mil de lucro líquido. Vamos dar uma brincada? Vamos falar assim, tá? Vamos supor que a empresa agora faturou 800 mil. Bom, eu vi que já diminuiu ali, né? Eu saio de $138 mil aqui para $125 mil aqui. Já perdi $13 mil só de pagar o GL em cima de 50 mil. Tá? Vamos tentar outro? Vamos tentar 1 milhão. Opa, desculpa. 1 milhão. Oh, meu Deus. Errou! Errou! 1 milhão. Já saí de 172 para 110. São $62 mil de diferença aí. Vamos aqui para 2 milhões? Oh. $32 mil. Olha a diferença. Saí de um lucro de 344 mil. Saí de um lucro de 344 mil para um lucro de 32 mil por ano. Por ano. Tá? Vamos para 3? Aí. Prejuízo. Tá vendo? Eu saí de $516 mil de lucro para $47 mil de prejuízo no ano. Para eu chegar em 0 a 0, o negócio começa a virar de lucro para prejuízo em 2,4. Acima de 2,4 milhões
de receita de OGL, tá? A empresa pode ter outros produtos e tal, e eu tô considerando aqui que a Paz é só OGL. Não sei se é isso. Tinha que analisar produto a produto, tinha que ver faturamento, produto a produto, isso a gente nunca vai saber. Mas assim, se a empresa tiver 2,4 milhões em OGL, e ela faturar tudo de OGL, ela começa a ter prejuízo a partir daí. Ela tem que faturar menos para ter lucro. O importante desses números que deixa bem claro o como que essa porcentagem que a Wizards projetou nesse draft vazado aí de 1.1 é um negócio que ninguém vai querer ficar. Vai todo mundo dropar do OGL porque não tem como você conseguir fazer lucro usando o D&D. Vai todo mundo querer pular fora. Exato. Uma coisa importante da OGL é que eles falaram que eles só vão começar a cobrar a OGL em cima do faturamento de 2024, tá? Então, eles têm um ano para se adaptar a OGL, já fazer as contas de quanto que eles pagariam, né, para frente. Mas assim, as outras regras da OGL 1.1 já começam a valer a partir de agora. Eles iam dar, né, o documento não foi lançado, mas assim, eles iam lançar dia 4 de janeiro e ia começar, você tinha até dia 13 de janeiro para aceitar a proposta. Você tinha tipo um pouco mais de uma semana para olhar e falar assim, não, é verdade, não, vale a pena, hein? O que obviamente não vale a pena. E aí a sua opção é ou aceita, ou faz de graça, ou não vende o seu produto, ou aceita a licença comercial, ou você vai para a licença não comercial, que é você tem que distribuir seu produto de graça, ou você não faz. Essas são as suas 3 opções, tá? E aí, vamos para os financiamentos coletivos, porque no financiamento coletivo, eles dizem que você pagaria 20% em cima do valor arrecadado. Tá? Então eu peguei aqui, tipo, 3 dos maiores financiamentos coletivos para a gente fazer uma avaliação. Esse do Critical Role é o do Vox Machina, da animação que eles fizeram e tá na Amazon, Dark. Isso, desculpa, eu tava no mundo. É na Amazon. Amazon Prime. A gente não tem certeza se isso entraria como GL ou não. Mas pelo exercício da coisa, acho que vale a pena a gente fazer, tá? Porque então, os números estão ali pra gente fazer o exercício. Provavelmente não entraria, mas dá pra ter uma noção, caso o Critical Role, esse Kickstarter fosse de um livro do Critical Role, por exemplo, considerando. Dá pra ter uma noção do tamanho do negócio. Pois é. Então vamos lá. Esses dados aqui da receita é o quanto que o financiamento coletivo arrecadou de acordo com o número que está lá no Kickstarter, tá? Então isso aqui não é estimativa, isso aqui já é o valor real aqui, pelo menos da receita. E aí quando você entra lá no Kickstarter, você vê que se você fizer isso nos Estados Unidos, que é onde todos os caras... Talvez os Dungeon Dudes eles são canadenses, né? Mas o FII é o mesmo. Então você tem um FII do Kickstarter, né? Uma taxa do Kickstarter que você paga 5% do total arrecadado. E ele fala aqui, ó, Kickstarter, ó, collected, né? Tipo, coletado em cima do total. Então 5% do Kickstarter e 3% do processamento de pagamento. 3 a 5%, porque se for menos de $10 é 5% e tal. E você tem mais 20 centavos por pledge, né? Por doação. Desculpa, não é doação, é por contribuição. Então, eu coloquei aqui 0,8%, tá? Para facilitar. Se você entrar lá na página do financiamento do Vox Machina, eles calcularam 9%, porque eles têm um gráfico lá falando quanto que é o custo do Kickstarter. Eles colocaram 9%, provavelmente para dar conta desses 20 centavos aqui. Tá? Então, vamos lá. Então,
11,4 milhões, você vai pagar 900 mil de taxa de Kickstarter, sobrou 1,8 no final, considerando a mesma margem da Wizards. Tá? Isso aqui sim é uma estimativa, tá? Pra gente ver. O do Covil arrecadou 2,1, sobrou 0,3. O do Dungeon Dudes, o Covil foi o Strongholds and Followers, tá? Que é para você fazer fortes, né? Quando você tiver muito dinheiro, você começa a fazer fortes, ou torre de mago, ou um templo, né? Dependendo da sua classe e tal. E o Dungeon Dudes foi acho que Dungeons of Drakkenheim, que é o cenário deles, e arrecadou 1,3 e sobrou 0,2 no final. Beleza? Agora, você repara que aqui já tem uma comida de receita que é o Kickstarter, certo? O Kickstarter já cobra alguma coisa. Então, quando eles falam assim, mas vai cobrar menos, porque, quando você faz um Kickstarter, você, em vez de cobrar 25%, você cobra 20%. Mas o efeito é de 28%, como a gente vai ver aqui, ó. Então, 11,4. O que fica sujeito ao OGL? 10,6, certo? Eu já tirei os 750 mil aqui. Quanto que foi aí isso dá 2,1, então sobra 9,3. Aí eu tenho que tirar ainda dessa receita 0,9. E aí, considerando que eu vou ter... eu vou pegar o lucro e tirar tanto 2,1 quanto 0,9, porque, de novo, o esforço para produzir o conteúdo é o mesmo, né? Para produzir o produto é o mesmo. Eu saio de um lucro de 1,8 para um prejuízo de 1,2. O Covil, mesma coisa. Ele sai de um lucro de 0,3 para um prejuízo de 0,1. O Dungeon Dudes já tem um prejuízo menor, mas ainda assim não ganhou dinheiro nenhum, cara. Eles vão chegar aqui, se a gente ver aqui o arredondamento, ó, eles vão chegar num preju de 10 mil. Fez um livro mó da hora e ainda vai ficar devendo 10 mil dólares. Gostoso. Exato, vai ter que pegar um empréstimo para pagar a galera que trabalhou na produção daquele conteúdo, porque o Wizards quer receber 100 mil, entendeu? Sendo que ele só tinha um lucro de 2. Então, tudo isso, gente, para repercutir, né, para a gente dar a nossa opinião aqui do que está acontecendo. A gente já começou a ficar cabreiro, né, quando eles anunciaram o D&D, com esse negócio do Virtual Tabletop, me soou estranho, né, A gente começou a discutir e tal, não sei o que vai acontecer. Já saiu artigo na internet falando que as pessoas sentem que a OGL 1.1 vai acabar com os tabletops, né? Eu já achava que eles iam cercar, né? Quando teve um anúncio, né, do D&D antes da gente saber da OGL, eu já falei, cara, eles estão cercando a galera do ponto de vista comercial, né? E agora com a OGL é do ponto de vista jurídico. Porque vamos lembrar que, assim, por exemplo, o Matt Colville era um cara que trabalhava na indústria de games, tinha um canal no YouTube falando sobre D&D, fez um financiamento coletivo, esse aí que eu estou usando no exemplo, arrecadou uma grana, colocou uma grana para fazer o livro dele, né? Porque foi mais do que ele pediu, certo? E aí, com isso, ele começou a fazer saiu da empresa, abriu a empresa dele, contratou os colegas dele que trabalhavam na empresa anterior, e agora ele tem o canal do YouTube, ele fez mais 2 financiamentos coletivos. Ele tem uma revista de D&D periódico, ele tem um periódico de D&D que, porra, imagina o quanto que não comeria desse periódico, que é como se fosse uma revista Dragão da gente. Ele tem um periódico. Pois é. Só de D&D, só de conteúdo para D&D. Então, esse cara, ele tá totalmente baseado na OGL, entendeu? Como é que ele vai fazer? Como é que a Paizo vai fazer? Como é que isso afeta a Jambô, por exemplo?
como é que isso afeta o contrato, por exemplo, da Paizo com a New Order, que faz a publicação do Pathfinder em português no Brasil. Até Entendeu? mesmo o Critical Role, porque assim, por mais que a animação eu acredito que não entre, mas a live do Critical Role entra, eles estão jogando D&D e estão ganhando uma grana pesada em cima de D&D. Exato. Então, assim, fica uma área meio nebulosa entre o que entraria na OGL e o que entraria na política de fãs, né? De conteúdo de fãs. Porque, teoricamente, você pode fazer um conteúdo desde que você não cobre por ele, né? Porque essa OGL não pega só pega livro e conteúdo estático digital, né? Então, não pegaria exatamente a live. Mas eles têm livro de D&D, talvez... eles têm... Exato, mas talvez pegue outras coisas, outras fontes de renda deles, né? Uhum. E claro, eu acho que é importante falar, né? Eu não falei, mas sim, o Colville pediu, sei lá, o Critical Role pediu acho que $800 mil, né? Ficou com 11.4. Então, obviamente, eles tiveram um lucro maior que isso, mas eles reinvestiram no projeto, né? Uhum. Era para ser um filme, né? Uma animação de curta, né? Ia ser um curta de 20 meia hora minutos, virou uma série. Uma série, a Amazon... ia ser um curta de 23 minutos, tipo um episódiozinho, só pra eles animarem, pra ficarem satisfeitos com, animamos um pedaço da nossa campanha. O negócio deu tão certo que eu falei, vamos fazer uma temporada. Deu tão certo, e a Amazon viu o tamanho do Kickstarter, foi um dos maiores Kickstarters da história, que a Amazon foi lá e bancou a segunda temporada. Aliás, tá pra lançar daqui a alguns dias a segunda temporada, agora em janeiro. Então, o negócio tá fazendo sucesso do caramba. Se você pegar e falar que, isso aqui é D&D, quanto que não comeria disso? Exato. Então, isso aqui dos financiamentos coletivos, a gente não tem como saber quanto que os caras realmente embolsaram, né? Porque mesmo que eles tenham passado do que eles pediram, eles têm os stretch goals, né? Que eles vão fazendo, né? As metas adicionais e tal, ganhando e tem que colocar uma grana para fazer isso, certo? Estamos considerando também que todo mundo honesto aqui, que tipo, a grana que eles estão pedindo pro primeiro, pro objetivo principal, é o suficiente para cobrir o objetivo principal. Né? Mas assim, vamos considerar que, né, pelo bem do exercício aqui, só para a gente calcular aqui, a gente vê que isso realmente traz uma dificuldade muito grande para quem hoje produz conteúdo. Eu não tô falando só, o Matt Colville, cara, largou o emprego dele e abriu uma empresa. O Bob World Builder, também, que é outro youtuber de D&D, o cara fez um vídeo no final do ano passado, se não me engano, falando, olha, larguei meu emprego, vou virar produtor de conteúdo em tempo integral. Né? E ele tem um Patreon, entendeu? Tipo, tem isso também. Os Dungeon Dudes também tem Patreon. Eu não sei se eles têm outra fonte de renda além de D&D hoje em dia, porque eles, né, estão fazendo um trabalho grande aí. Não sei se eles têm outra fonte de renda, né? Não sei se eles pararam de trabalhar, mas o Matt Colville e o Bob World Builder, eles não têm o que fazer, certo? Teoricamente, se não toda a receita deles, mas assim, grande parte da receita deles vem em cima de conteúdo que eles produzem dentro da OGL 1.0.a, que hoje está em vigor e que, quando você lê, ela diz que ela é perpétua, né? Então, e na OGL 1.1 fala assim, as versões anteriores estão revogadas, e quando você aceita essa versão, você concorda com terminar o nosso agreement, né, o nosso contrato, entre aspas, sob a licença antiga. Então você não tem como fazer. Existem discussões que a gente viu em outros canais, né? O próprio Roll for Combat, ele tem um vídeo em que eles chamam um advogado para conversar com eles, e o advogado fala assim, olha, na minha opinião, eu não cuido, eu sou um advogado mais generalista, eu não sou especializado e tudo mais,
na minha opinião, eles não podem forçar essa OGL em cima de quem já fez alguma coisa, certo? Porque, teoricamente, qualquer venda do Pathfinder segunda edição, do livro do Pathfinder segunda edição, entraria, a partir, né, de 2024, entraria nessa cobrança de royalties, certo? Contaria para a cobrança de royalties. Qualquer venda do Tormenta 20 a partir de 2024 entraria para isso, né? O Fate usa o GL, gente. Então tem muito sistema, até mesmo sistemas que a gente não poderia não imaginar. Eu não imaginava que Fate usasse o GL, mas enfim, que usam o GL, né? Uhum. Então tá ameaçando muitos outros sistemas, né? Não só os que são muito próximos, né, similares ao D&D, como o Pathfinder, mas também outros sistemas que, de repente, pode ser um sistema que você joga, certo? De repente, puta, eu não jogo D&D, nem nenhum jogo GL, tá? Mas você usa VTT, talvez isso te afete. Isso, eu acho que, em última análise, pode virar uma bola de neve tão grande que o mercado vai ficar saturado do RPG, porque vai ser uma coisa tão desgastante, tão feia para o mercado, que as coisas fiquem assim, que toda essa efervescência que a gente está vivendo de RPG nos últimos anos vai minguar, vai sumir. Vamos lembrar que nos últimos anos, você goste ou não de Stranger Things, você goste ou não de Critical Role, esses caras trouxeram muita gente pro hobby. Contribuíram para um grande boom pro hobby, muito com o D&D. O D&D é o carro-chefe desse boom, e é um carro-chefe do boom do hobby. E aí agora a gente tem que parar para pensar onde essa OGL nova, que não tem TO, vai chegar. E como que a gente vai viver num mundo onde essa comunidade de criação livre que existia até agora não vai ter mais. Eu acredito que esse vazamento ele pode ter sido alguma coisa para testar as águas. Nesse aspecto, a comunidade está respondendo e a gente está vendo que isso é perigoso. Talvez a gente não consiga fugir de uma cobrança de royalties de qualquer forma, porque a Wizards vai querer fazer isso, mas ela precisa ser uma cobrança mais saudável para o mercado, uma cobrança que não vá quebrar o mercado como um todo, porque também não faz bem para ela, né? Porque se todo mundo começar a dropar do sistema e começar a criar sistema próprio e jogar outras coisas, também não vai ser bom para D&D. Vai ter o pessoal que vai estar lá assinando D&D Beyond. Vai, mas o RPG ele é feito dessa comunidade que joga vários sistemas. O pessoal brinca eu jogo tal sistema, mas cara, no final das contas a gente conhece vários sistemas e a gente bebe de todos os sistemas para criar as nossas próprias experiências, os nossos próprios homebrews, as nossas próprias brincadeiras em casa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que participar. Inclusive a gente vai deixar um link para um abaixo-assinado, uma carta aberta que está rolando, né? Um Open D&D. É uma carta aberta cobrando sobre isso, né? Mostrando para Wizards que isso é um erro. A gente tem que fazer alguma coisa. Estou mostrando aqui na tela o Open D&D, tá? Que é uma carta aberta, você pode ler aqui o que é, o que está acontecendo e tal. Em inglês. Aqui, dá um exemplo. Outros jogos como Pathfinder primeira edição, segunda edição, 13th Age, Fudge, Traveler, todos usam OGL. Uhum. Entendeu? Lá em cima você tem os artigos onde você pode ver um FAQ, você tem respostas de um advogado também para ter uma noção melhor com relação ao advogado. Tá tudo em inglês, mas você pode usar o tradutor do navegador que dá para entender bem o que tá acontecendo. E aqui tem um espacinho para você assinar. E aí tem um espacinho no final para você assinar. Eu já assinei. Eu vou assinar, eu ainda não assinei, mas eu vou assinar. Porque isso aqui, gente, querendo ou não, gostando de D&D ou não, gostando da Wizards ou não,
gostando da OGL ou não, gostando dos jogos derivados da OGL, isso aqui é importante para o hobby, né? Então, mesmo que você mora embaixo de uma pedra, que você jogue D&D primeira edição ainda com seus amigos de 30 anos atrás, que você não se importe com o que acontece com os VTTs e tudo mais, lembra que muita gente chegou no hobby através da OGL, através do Critical Role, através do Stranger Things, através dos VTTs que permitiram que um monte de gente jogasse online durante a pandemia. Lembra que talvez alguns dos criadores de RPG, talvez de um RPG que você jogue hoje e que não use OGL, mas viram que tinha uma oportunidade de fazer alguma coisa legal e ganhar um dinheiro com isso, né? Financiar o próprio projeto através da comunidade. Né? Lembra que esses caras talvez não tivessem feito os sistemas que fizeram, do jeito que fizeram, se não fosse tudo isso, da OGL, se não fosse toda a influência desse burburinho que se criou em volta do jogo de RPG nesses últimos anos. A OGL foi uma porta de entrada para muito criador de conteúdo, para muita gente, para muito escritor que depois de um tempo pode ter migrado para outros sistemas, pode ter criado sistema próprio, mas ele teve um conhecimento porque, quer queira ou quer não, D&D tá vivo há tanto tempo porque é um jogo minimamente bem feito, existe um game design ali que funciona minimamente bem, então você aprende teorias de game design quando você está usando a OGL e criando conteúdo para D&D. E eventualmente esse conhecimento você vai adquirir e vai transferir para algum outro sistema, mas o D&D faz parte de todo mundo que joga RPG. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, a gente tem que prestar atenção. É isso, eu acho que a gente queria falar disso, da nossa percepção, da nossa opinião, fazer esse exercício, né? Porque eu comecei a fazer no Excel aqui, eu falei, deixa eu brincar aqui, vamos ver quanto que é. Vamos ver como é que é. E realmente o negócio é assombroso, gente. Então, é um negócio que vale a pena ser falado, é um negócio que, se você não está preocupado, se você é produtor de conteúdo, se você tem alguma receita que vem da OGL e você ainda não está preocupado, eu acho que você deveria começar a ficar preocupado, porque mesmo que você não tenha que pagar os royalties, você ainda vai ter que reportar para Wizards. E você não vai ter muito tempo de pensar nisso e tudo mais. E é importante falar que, cara, a gente não tá... Quem for entrar numa batalha judicial com a Wizards, não é só a Wizards, é a Hasbro, que é uma das maiores companhias de brinquedo do mundo, né? Então, uma briga muito injusta. Exato. E mesmo que tenha vários advogados falando que eles não podem fazer isso é legal e tal, não sei o quê. Mesmo com tudo isso, tem que lembrar que, de qualquer jeito, o caso vai parar num tribunal. Sim, Eita, trava-língua. A judicialização desse processo todo, que demore 5, 6 anos para se arrumar, já é bom para a Wizards, porque ela ganhou tempo com o sistema dela sem outras pessoas mexendo, né? Exato, ou recebendo esses royalties, né? Porque enquanto isso, o contrato tá rolando. Certo? E aí talvez depois eles tenham que pagar, tal, não sei o quê, mas assim, vai ter um período de ressaca muito grande para todo mundo, né? Então esse negócio de forçar uma batalha judicial contra... Pode ser que você, tipo, o produtor de conteúdo até entre numa batalha judicial com o Wizards, mas talvez ele não tenha fôlego para continuar a batalha judicial com o Wizards, entendeu? Porque eles vão colocar os melhores advogados para defender o negócio deles. Fica a dica de uma série aqui, que saiu no Netflix, um documentário em 4 partes, chama Pepsi, Cadê o Meu Jato? Ou Cadê Meu Avião? Não sei como é que chama em português. Mas é basicamente um cara, nos anos 90, que viu uma propaganda da Pepsi, e a propaganda era assim, sabe aquele negócio de juntar ponto e trocar por produtos? Tampinha, né? Você vai juntando tampinha, fazendo ponto. Era mais ou menos, não era tampinha exatamente, mas eram os pontinhos, né? Sim. Aí você trocava por uma camiseta, um óculos, uma jaqueta... não sei o que, uma mochila, bababá.
E aí no final do comercial aparecia o moleque chegando na escola com um jato, um Harrier Jet, que é aquele jato do True Lies, né? Pra quem é mais velho vai lembrar. True Lies, aquele jato, aquele caça que decola na vertical, assim, decola e pousa na vertical. You are fired. E tava lá, no final da propaganda, ó, 7 milhões de pontos. O jato, né? O Harrier Jet, 7 milhões de pontos. Só que não tinha nada escrito embaixo, sabe? Não tinha aquelas letrinhas pequenas falando assim, ah, não, essa promoção, né? Esse jato aqui não faz parte da promoção. Não tinha nada disso. E o cara foi lá e conseguiu juntar os 7 milhões de pontos. E a Pepsi não queria dar o jato dele. Aí ele entrou na justiça. Só que esse processo demorou anos, entendeu? Enfim, aí acontece um monte de coisa. Mas assim, você entende que mesmo que a Pepsi entenda que ela fez cagada, ela ainda entrou com um processo judicial e tentou alongar essa discussão para o cara desistir. Sim. Entendeu? E aí demora pra caramba. E a briga judicial é estressante. Se você não tem dinheiro para advogado, uma hora esgota. Exato. E vamos lembrar que a Wizards of the Coast tem muito mais espaço na mídia do que a Paizo. Ou do que a Jambô, né, na mídia internacional, por exemplo. Então, eles podem sim soltar várias informações, todo mundo vai querer ouvir o que a Wizards tem para falar. Até o momento que a gente tá gravando esse vídeo, a Wizards não se pronunciou sobre esse vazamento. E o que é estranho, sabe? Tem gente que fala assim, ah, não, mas é falso. Pô, mas cara, faz quase uma semana que esse negócio tá rodando, tá todo mundo falando disso, né? Vários sites que não necessariamente tem a ver com D&D ou com RPG estão falando disso já. Vários produtores de conteúdo estão falando disso. Você pode ver, cara, o Bob Worldbuilder num vídeo anterior, ele falou assim, ah não, no finalzinho assim, e aproveitando, eu vou começar a fazer umas streams e falar de outros jogos. Eu só falava de D&D. Comecei a falar de outros jogos. Dungeon Dudes, acho que faz um mês ou 2, soltaram um vídeo inteiro falando de Call of Cthulhu. Eles nunca tinham falado de nada que não fosse D&D nos vídeos deles, né? A não ser no Q&A e tal. Então esses caras, a partir do momento que a Wizards falou assim, a gente vai atualizar o GL, hein? Eles já começaram a ficar ressabiados. Sim. Então assim, tem uma preocupação, pode dar ruim, pode afetar todo o mercado, mesmo quem não tem nada a ver com isso. O mercado pode deixar de ter todo esse burburinho em volta de RPG. Novos designers, né, de sistemas podem ser afetados por isso, ou eles podem desanimar, ou então não vai ter mais tanto apetite por novos sistemas de RPG, porque vai ficar todo mundo saturado. A galera que entrou agora pode ficar desanimada e sair. A galera que voltou a jogar também pode ficar desanimada e sair. Então, assim, essa ressaca, se o negócio der errado, do jeito que a gente tá falando aqui, né, do jeito que... isso é um cenário, cara. Pode acontecer, pode não acontecer, né? A Wizards pode ver todo esse rebuliço que tá acontecendo e falar assim, não, beleza, vamos cobrar menos, ou não vamos cobrar nada, vamos cobrar 1%, que seja, porque já é uma grana boa, sabe? De qualquer jeito, isso essa ressaca vai atingir todo mundo, cara, em maior ou menor grau, mas ela vai chegar para todo mundo. E aí talvez a gente, depois do período de maior expansão do RPG da história, o período de maior mídia em cima do RPG, mídia boa, né? Porque as mídias antes do RPG era tipo Satanic Panic, né? A gente viu... Quem viu Stranger Things da última temporada viu o que era isso. O RPG Se você procurar aí... o próprio Stranger Things tocou nisso, né? Na última temporada. E a gente teve isso no Brasil, um pouco depois, meio tardio aqui no Brasil, mas teve também. Rolou isso nos anos 70 e 80 lá nos Estados Unidos. E era uma mídia muito, muito massacrante em cima do D&D. E hoje em dia o D&D, não só o D&D, o RPG como um todo, vive uma era de ouro. Eu diria que é a melhor era de ouro, né? O melhor momento para se
curtir RPG, trazer pessoas novas pro hobby é agora. O hobby tá bombando, você tem muita opção, você tem muito exemplo, você não só Critical Role, mas tem várias outras lives para mostrar pra pessoa como é que se joga RPG, pra pessoa entender o que é essa brincadeira de faz de conta que faz a gente se reunir 1-2 vezes por semana com os amigos, que é uma reunião saudável, saborosa, gostosa, é um negócio que manteve muita gente na pandemia são, porque era um encontro semanal com os amigos que fazia a gente ficar bem, conversar, dar risada, chorar. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso tudo que está acontecendo e não deixar a peteca cair, não deixar esse negócio que a Wizards está pensando estragar o nosso hobby. Então, vamos falar, vamos botar a hashtag, vamos assinar. Vamos tentar fazer com que a Wizards perceba que não pode ser desse jeito, senão vai ficar feio. É isso aí. Então, galera, se vocês gostaram, deixa o like, comenta, compartilha, assina o canal, ativa o sininho e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Valeu, galera! Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.